Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Reitman, do canal Calcule Comigo, e eu fiz aqui rapidinho hoje um editor de LaTeX para fórmulas bem curtas. Isso porque muitas vezes tanto professores quanto alunos de matemática têm dificuldade de representar no seu celular, no contexto mobile, as ferramentas de escrita matemática mais detalhada, em vez de ficar utilizando aqueles elementos de texto do Unicode que são um pouco estranhos. Então eu fiz o seguinte, eu fiz rapidamente no Glide, que é o gerador de aplicativos sem necessidade de programação, que eu celebro bastante, faço muita propaganda. Ele funciona assim: ao acessar o aplicativo, você vai ter um espaço para poder digitar qual é o código LaTeX, e uma vez que você digite esse código, ele vai renderizar uma imagem em tempo real. Tem um leve atraso aí, talvez de alguns segundos, tá? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, um número no lugar de cada um desses elementos, só para poder vocês verem o tempo de resposta. Então, tem um tempo de resposta, e aí uma vez que você tem essa resposta, você vai poder salvar essa imagem, por exemplo, encaminhar para outra pessoa, mas ele renderiza relativamente rápido. Como que eu fiz isso? Fiz o seguinte, eu sei que o Glide permite que a gente crie aplicativos rapidamente, utilizando ferramentas como o Google Planilhas para poder fazer isso. Então eu vim aqui no Google Planilhas e escrevi uma série de elementos. Esses elementos aqui não se assustem, vou explicar exatamente o que cada um deles é. Eles são muito simples. A gente tem o sistema de Google Gráficos, Infográficos, a API do Google para infográficos, tem uma ferramenta de renderização de LaTeX de fórmulas matemáticas. Esse elemento de renderização funciona da seguinte maneira: você escreve um texto em LaTeX e aí os servidores do Google renderizam ele em tempo real, uma imagem PNG, que você pode colocar várias propriedades nessa imagem. Você pode colocar se é LaTeX, se é outro tipo de fórmula, se qual é o conjunto de dados que você vai querer escrever na sua URL, qual é a largura, qual é o pano de fundo que você vai querer, qual é a cor do seu texto. Isso tudo pode ser editado quando você programa essa URL. Uma principal vantagem, no meu ponto de vista, dessa API com relação a outras, como por exemplo o MathJS, o Ajax, que tem também ferramentas para escrita de matemática, até o MathML, é que você consegue produzir uma imagem, que é uma coisa que você pode compartilhar e as pessoas vão certamente obter o mesmo resultado que você quis quando você produziu a imagem, e isso é feito por meio de simplesmente uma URL. Então, isso funciona em qualquer navegador, não precisa de nada de JavaScript, pode funcionar nos navegadores mais antigos do mundo, isso tudo vai continuar dando certo. A questão é que para isso funcionar, a gente tem que utilizar essa URL raiz, https://chart.googleapis.com/chart interrogação. Depois da interrogação, a gente tem que colocar os parâmetros. CHT igual a TX para poder especificar que é uma fórmula em LaTeX. E CHL igual, e aí entre na sequência os dados, para poder especificar qual é o texto que você quer fazer a programação, a renderização. Os outros são opcionais, mas esse opcional do CHS eu acho muito importante porque ele vai falar sobre qual é o tamanho da imagem, e inclusive sobre a qualidade da imagem. Você pode colocar já direto qual é a largura e qual é a altura, ou você pode colocar só qual é a altura e ele reprograma qual é a largura de acordo para poder manter as coisas em proporção. Então eu peguei esses conjuntos de dados e vim aqui no Google Planilhas e escrevi: eu quero uma coluna com raiz. Raiz vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser https chart.googleapis.com/chart interrogação e aqueles dois primeiros parâmetros. CHT igual a TX, CHS igual. Aqui a qualidade, eu criei uma nova coluna, a gente pode variá-la. Mas a princípio eu acho que esse valor que eu escolhi de 200 tá bom. Eu até posso comprimir mais essa raiz. Depois, o elemento onde vai entrar o texto, que é o ICHL igual, e a gente tem que escrever o texto, só que tem que ser em Unicode. Unicode é a forma que reescreve alguns códigos
de maneira que você consiga reproduzir eles nas URLs. Porque tem alguns códigos específicos que representam comandos para os servidores quando você dá um input na URL. Então, o Unicode faz com que você consiga tirar essa versão de programação e colocar de fato só o texto que você tem interesse. Mas não precisa assustar, porque aqui eu coloquei LaTeX escrito, ou seja, uma coluna onde a gente vai escrever de fato os elementos em LaTeX que são do desejo de você renderizar, criar a imagem. E nessa coluna eu utilizei uma fórmula do Google Planilhas que chama Encode URL. Em português, deixa eu ver como é que ela fica. Configurações da planilha, funções em inglês, ver como é que ela fica em português. Fica exatamente igual. Ela não tem alteração em português e em inglês. É encode URL mesmo. Então, encode URL vai pegar os dados que estão aqui no LaTeX escrito, vai encodar em Unicode e depois eu vou pegar aqui um elemento que eu vou chamar de imagem, onde eu vou colocar a URL completa. Então, eu vou simplesmente reunir os dados que estão logo atrás. Eu vou pegar o meu elemento que está no A2, reunir com o do B2, reunir com o do C2, reunir com o do D2, e assim eu vou criar uma imagem. Essa imagem relativa a essa URL, quando eu clico aqui sobre ela para abrir, vai renderizar aqui para mim uma imagem que tem uma altura de 200. Então essa altura de 200 pixels, a gente pode modelar ela, mas para mobile eu achei ela muito boa. Então o que eu fiz foi vir aqui no Glide e criar um novo aplicativo utilizando essas ferramentas. Então vou fazer ele aqui do zero de novo para mostrar para vocês. Venho aqui, crio um novo aplicativo usando o App Editor de LaTeX, Select. Ele automaticamente vai tentar identificar os dados que estão naquele elemento. Aqui eu vou querer limpar tudo para poder fazer à mão mesmo. Vou criar um novo elemento que é uma entrada de texto. Então aqui Text Entry, aonde eu vou colocar nessa entrada de texto o LaTeX escrito, que é o que de fato a gente vai fazer alterações. Depois, resultante a isso, eu vou querer simplesmente a imagem. A imagem que vai estar vinculada aqui na coluna imagem, a princípio por padrão, se você deixar assim, ela vai aparecer meio recortada. Então, o ideal é você colocar nessa formatação aqui de 1 por 1. E eu gosto de colocar Insert with Content, para as bordas ficarem adequadas com o restante do aplicativo. Então, feito isso, você tem um aplicativo que permite que você faça o encodamento desse LaTeX. Aqui eu vou dar uma sequência ainda numa nova versão para esse aplicativo com algumas melhorias, mas a princípio ele já consegue produzir os resultados esperados. Okay? Então, espero que tenha ajudado alguém com esse processo e agora eu vou parar aqui um pouquinho essa gravação e essa transmissão. Quem quiser mais dicas aí de materiais matemáticos, recursos para poder trabalhar com programação utilizando criação de aplicativos, quer dizer, eu não gosto de usar programação porque a gente não está de fato programando, criação de aplicativos utilizando o Glide e outras ferramentas, acompanhe aí no calculecomigo.com, no canal no YouTube, e quem tiver interesse em alguma coisa específica pode comentar aí nos vídeos que eu vou tentar responder, ok? Então, vou parando por aqui. Um abraço a todos e muito obrigado aí pela participação.